bem com vocês? Eu sou a Raíssa do canal Veg Nutri e hoje a nossa receitinha tá maravilhosa, que é um pão em formato de árvore de Natal e o melhor, ainda é recheado, gente, tá muito lindo. Já peço para você deixar muitos links aí, muitas curtidas. Se inscreva no canal se você não é inscrito, tô de olho, hein? Ativa a notificação porque toda semana a gente tem vídeo novo e você pode ajudar esse canal a crescer também. Olha, já envia esse vídeo para toda a sua família porque tem que ter no seu Natal, pra ficar com cara de Natal. Gente, um pão com árvore, eu nunca tinha visto isso. Quando eu vi, eu me encantei e tive que fazer e trazer para vocês. Então, bora aprender essa receitinha, lembrando que se você quiser mais receitinhas veganas para o seu Natal, nós lançamos um curso de culinária natalina vegana, ensinando panetone, chocotone, empadão de palmito, salpicão, batata assada e pavê. Gente, pavê é perfeito, tudo é perfeito. Então, assim, entre em contato comigo com o número que eu vou deixar aqui, que dá tempo ainda de você adquirir esse curso maravilhoso. Junto vem um e-book, então assim, você vai ficar de fora? Não acredito. Bora! Eu comecei fazendo o nosso pão e para isso eu usei 500 ml de água morna ou qualquer leite vegetal, 2 colheres de açúcar e 2 colheres do fermento biológico e 1 colher mais ou menos ou 2 de farinha de trigo. Vou dar uma mexidinha e vou deixar essa misturinha ficar descansando mais ou menos uns 15 minutos para que ative esse nosso fermento. Isso faz com que o nosso pão desenvolva mais, fica mais macio. Então vai aí a dica. Depois dos 15 minutos eu adicionei mais farinha de trigo e sal. Detalhe, gente, pode ser qualquer receita de pão. Lembrando que a gente tem várias receitas de pães aqui no canal, sem óleo. Nós temos 100% integral, então pode escolher o que você desejar. Esse daí eu fiz com um pouquinho de farinha branca, mas acabei colocando as fibras. E agora é só mexer bem isso daí. Em média, a gente vai usar mais ou menos 1 quilo de farinha de trigo, né? Então, eu gosto de sempre ir colocando aos poucos, mas aí até você ver que deu ponto de uma massa legal, maravilhosa. Depois eu preferi depois amassar na própria mesa mesmo, que é bem mais fácil. Detalhe, eu acabei não colocando nada de óleo, então nesse momento aí eu adicionei um pouquinho para mim amassar. Mas foi bem mínimo mesmo e a minha massa ficou super ótima, desenvolveu sem o óleo, tá? Então é muito opcional. E aí, ó, como que a nossa massa fica bem bonitona, lisinha. Agora a gente vai deixar ela crescer alguns minutos. Enquanto ela cresce, nós vamos fazer o nosso recheio. E para esse recheio eu decidi utilizar uva passas. Então eu coloquei mais ou menos 1,5 xícaras de uva passas, quase 1 xícara de coco e vou deixar bater bem isso daí no processador. Pode ser no liquidificador também, só que aí vocês já vão ter que adicionar de uma vez o leite, né? E eu primeiro esperei ela dar uma trituradinha para depois adicionar o leite. Eu usei, gente, muito mínimo, seria 1/4 de xícara, bem pouquinho assim, sabe? Como todo doce precisa de uma pitada de sal, então aquela pitadinha de sal. Detalhe, eu não usei nada de açúcar, eu quis só rechear com isso mesmo, para ficar uma opção mais saudável, né? Sem nada de açúcar. Então, peguei, depois que eu bati bem, reservei. E agora nós vamos fazer o de sal. O de sal, gente, eu vou fazer um temperinho que eu gosto muito de ter aqui em casa, que eu bato salsinha, pode ser manjericão, azeite, alho e sal. Eu bato isso, a gente não vai usar tudo isso, tá? Essa quantidade, que aí tem meia xícara de azeite. Porque isso aí a gente vai usar só um pouquinho. O resto eu congelo. Quando eu quero fazer uma batata assada, igual o pessoal comprou o curso que eu ensinei, quero colocar no empadão, na esfirra, tem uma esfirra aqui na receita no canal que a gente utiliza ela. Então, assim, eu deixo lá para utilizar em outras coisas. E junto também eu coloquei
um creme de leite castanho do caju, que eu tinha a parte congelado. Mas assim, eu vou primeiro bater isso daí, fazer o creme e depois eu vou juntar eles. Olha como ficou. Eu já coloco nessas vasilhinhas de plástico para quando eu terminar de usar, já congelar e manter ele lá congelado. E ele rende muito, gente. Então, isso daí dá para fazer muita coisa. Dá para durar um bom tempo aí no seu congelador. Tá ok? Então, junta depois que você bateu, junta com o patê. E agora, então, vamos abrir a nossa massinha. Olha o tanto que ela cresceu, ela rendeu muito, gente. Essa quantidade que eu passei para vocês rendeu 2 árvores de Natal, a de salgada, a de doce, um monte de rosquinha e ainda um pão. Então, assim, se você quiser menos quantidade, então pode dividir pela metade essa receita, porque ela rende, tá bom? Agora vamos abrir a nossa massinha, né? Super simples, coloquei farinha e vou abrir com rolo mesmo. E a gente vai deixar numa espessura mais fininha, tá bom? Para que ela não fique tão grossa, mas ao mesmo tempo você sinta a massinha ali. Massa abertinha, agora vamos cortar, né, numa espessura que a gente consiga dividir em 2, né, que nós vamos rechear e tampar, né, tipo uma pizza fechada, algo do tipo assim. Agora é só rechearmos e eu vou colocando o meu patê por toda a massa. Vai sobrar dos lados, mas não tem problema. O importante é que a parte que a gente cortar, que vai ser a nossa arvorezinha, esteja bem recheada. Como eu disse pra vocês, coloque um pouquinho mais de patê aí, pode colocar um tomate, uma cebola, incrementam aí. Eu fiz com algumas coisas que eu tinha aqui em casa, assim, mais de última hora, por isso eu não caprichei tanto, né? E eu também queria que desse essa cor verde. Ó, depois que eu recheei, você coloca, né, uma em cima da outra, do jeito que eu tô fazendo aí. E olha que simples, não tem muito segredo. Minha massa estava hiper macia. Agora nós vamos colocar dentro da nossa forma. E não indico usar o papel manteiga do jeito que eu fiz aí, porque começou a grudar, sabe? Então não foi tão benéfico. Unte talvez a sua forma que vai dar certo também. Tem esperança aí. Eu coloquei em cima, né? Agora é só cortar esse excesso, né? E desenhar a árvore. Então, eu fui usando esse cortador de massa de pizza, de pastel, que ele me ajudou muito. Então, eu fui tentando tirar uma base, né, de uma árvore aí. Depois que eu desenhei, então agora é hora de tirar esses excessos do lado, né? Então, eu vou fazer 3 riscozinhos aí no meio, pra mim não tentar invadir o meio, né? E depois disso, eu fui fazendo algumas camadinhas. Gente, é bem simples, assim, não deu muito trabalho, né? Só mais delicadeza para que fique bem bonitinho, né? Depois que assar, ela fique num formato legal. E aí, eu fui fazendo, ó, dobrando 2 vezes. Sim, é só isso. Depois que eu cortei desse jeito, eu dobro 2 vezes e tento firmar bem para que quando ele crescer, ele não desenforme, tá? Então, tem que achatar no cantinho. E aí, eu vou fazendo isso por toda a nossa arvrinha. E com as massinhas que sobrou recheada, eu fui dobrando também elas e vou colocar pra assar e vai ficar tipo uma rosquinha. Olha que legal aí que eu mostrei pra vocês. Eu só fui dando 2, 3 voltas. E, gente, depois que eu fiz isso, eu vou deixar isso daí crescer. Não é bom colocar já pra assar, senão ele vai ficar duro. Deixa ele crescer como um pão e depois a gente assa. E agora, bora rechear a nossa doce. Então, é da mesma forma que foi a salgado, nós vamos fazer com a doce. É necessário abrir bem a massa e
agora que eu já abri, cortei, dividi, agora eu vou colocar o recheio. Uma dica, se você quiser também colocar um creme de castanha em cima disso daí, eu creio que ia ficar maravilhoso. E depois também, se você quiser, na hora de comer, dar uma molhadinha com leite de coco depois dela assada, super sugiro que vai ficar bem uma rosquinha molhadinha. Ó, recheei ela toda, né, da mesma forma que a gente fez com a salgada. E agora é só tamparmos isso daí para abrirmos a nossa arvrinha, gente. E a doce ficou muito mais linda do que a salgada. Eu amei a salgada, mas a doce, ela deu uma vida, assim, à cor escura, sabe? Então, fica a dica, tem que fazer a doce, tem que caprichar no recheio, para que fica maravilhoso. Agora é só enrolarmos, dar 2 voltinhas e firmar bem as pontinhas e ir fazendo por toda a massa. Depois de uns 25 minutos que a gente deixou crescer, olha o tamanho que já ficou. Então, bora colocar pra assar. Olha a doce, gente. A doce pra mim, ela deu um charme, assim, uma vida inexplicável. Depois que assou mais ou menos uns 30 minutos, olha o nosso resultado final. Vê se não ficou a coisa mais linda. Essa é a doce e eu joguei coco ralado por cima. E essa é a nossa versão salgada. Agora é hora de experimentar, hein? Vamos ver se esse negócio tá aprovado. Pessoal, então, vocês viram tanto que esse pão ficou lindo, maravilhoso, eu amei a experiência, só que eu tenho algumas observações para vocês. A primeira observação é que eu achei que eu coloquei um pouquinho de recheio, vocês podem caprichar mais no recheio. Acabou que o de doce ficou sobrando um pouquinho e o de sal também, sabe? Os patês. Então, se vocês forem fazer em casa, caprichem no recheio. E o de sal, acabou, como eu coloquei só um patê, meio que ele sumiu no pão. Então, a dica que eu dou pra você é capriche, coloca uma cebola, um tomate picadinho ali, talvez um milho, um palmito, mas talvez o milho, quando vai torcer eles, talvez ele pode cair, então eu não sei até que ponto seria legal o milho. Mas colocar algumas coisas mais consistentes ali, deixar bastante recheado. Quanto mais recheio, eu creio que ela vai ficar mais gostosa. Então essa é a dica, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, que vocês vão fazer o Natal junto. Já dá essa receitinha para alguém fazer, que eu garanto que o seu Natal vai ficar muito mais saboroso.